A gente vê a palavra autoridade em todo lugar, né? No título de um CEO no LinkedIn, na assinatura de e-mail de um gerente, até no uniforme de um policial. É uma palavra que impõe uma certa ordem, mas a gente já parou para pensar no que ela realmente significa? Tipo, de onde vem esse poder? É algo que se conquista, se recebe ou simplesmente se impõe? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse conceito. Separamos uns materiais bem fascinantes para investigar essa ideia. Nosso ponto de partida vai ser um trecho do trabalho de Ronald Heifetz, que desenha um mapa assim incrivelmente claro do que ele chama de autoridade formal. Mas como a vida real raramente segue o mapa, né? Também vamos contrastar essa visão com outras fontes que exploram um poder que não vem de um crachá ou de um contrato. A missão aqui é entender a estrutura visível e também a invisível de poder que molda nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na sociedade. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para início de conversa, quando a gente fala de autoridade formal, o que exatamente estamos querendo dizer? Qual é a definição fundamental que o Heifetz nos oferece? Então, a definição que o Heifetz propõe ela é elegantemente simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Para ele, a autoridade formal é o poder confiado para realizar um trabalho. A palavra-chave aqui, sabe, é confiado. Não é um poder da pessoa, mas sim um poder que foi delegado a ela com um propósito bem específico. Pense em qualquer descrição de cargo. Ela é, na essência, um documento de autorização. A organização está basicamente dizendo: olha, a gente confia a você o poder de fazer essas tarefas e usar esses recursos para atingir esse objetivo. Poder confiado. Gosto dessa expressão, porque ela já traz a ideia de que essa confiança pode ser retirada. Mas ainda soa um pouco abstrato, né? O texto dá algum exemplo prático para a gente conseguir visualizar isso em ação? Sim, e o exemplo que ele usa é brilhante, justamente por ser muito cotidiano. Ele nos convida a pensar na pessoa que entrega as correspondências internas no escritório grande. Certo? À primeira vista, parece um cargo sem muito poder, né? Mas, segundo Heifetz, essa pessoa recebe uma autoridade formal bem significativa. Ela tem poder sobre a propriedade privada de outras pessoas, as cartas, e sobre recursos da empresa, tipo um carrinho ou acesso a certas áreas. A organização confia a ela a integridade das comunicações. É uma ótima perspectiva, nunca tinha pensado nisso, de verdade. Então, essa confiança é a base de tudo. Mas em que se baseia essa confiança? É só uma questão de, sei lá, acreditar na boa-fé da pessoa? O fascinante aqui, segundo Heifetz, é que essa confiança se apoia em dois pilares. O primeiro é a confiança em valores compartilhados. A organização presume que o funcionário compartilha do valor da privacidade, da honestidade, e por isso não vai abrir as cartas dos outros. Entendi. E o segundo pilar é a competência. A organização confia que a pessoa tem a habilidade para fazer o trabalho direito, ler o nome e entregar a carta na mesa certa sem perder no caminho. Valores e competência. Sem os dois, o sistema não funciona. Certo. Mas isso me leva a uma questão meio óbvia. Esse modelo parece muito idealista. O que acontece quando essa confiança é quebrada? Se a pessoa começa a extraviar as cartas de propósito ou a bisbilhotar o que não deve? A autoridade dela simplesmente evapora? Exatamente. E essa é a engrenagem central do mecanismo de responsabilidade que o Heifetz descreve. A autoridade não é um cheque em branco. Se a pessoa viola os valores ou se mostra incompetente, ela quebra esse acordo de confiança. E aí? E a consequência direta é a revogação dessa autoridade, que na prática significa perder o emprego. Isso mostra que a autoridade é uma concessão, não um direito. E é essa lógica que justifica a próxima camada do sistema. Que seria a figura do chefe, imagino. Precisamente, a supervisão. Quase todo cargo com autoridade formal está subordinado a outro. Existe alguém que foi formalmente autorizado pela organização para verificar e orientar o trabalho. Certo. A função do supervisor nesse modelo não é só dar ordens, mas garantir que o acordo de confiança está sendo cumprido.
É ele quem avalia se os valores estão sendo seguidos, se a competência está sendo demonstrada e, com base nisso, decide se a autorização deve ser mantida ou ampliada com uma promoção ou revogada. Certo, essa estrutura de supervisão faz todo sentido para o funcionário da correspondência e seu gerente. Mas essa lógica se sustenta quando a gente sobe na hierarquia? Quero dizer, um CEO que comanda uma multinacional, ele também responde a esse mesmo sistema de confiança e supervisão? Absolutamente. E aí que o modelo de Heifetz revela a sua escala. Ele deixa bem claro que essa cadeia de autorização vai até o topo das organizações. O CEO, que parece onipotente, na verdade detém uma autoridade formal que foi confiada a ele por um conselho de diretores. Uhum. E os critérios são os mesmos, só que numa escala muito maior. O conselho confia que o CEO vai agir de acordo com os valores da empresa e que vai ter a competência para gerar os resultados. Se essa confiança for quebrada, seja por um escândalo ético ou por resultados ruins, o conselho tem autoridade para revogar a autorização do CEO. Uau! Então essa cadeia de autoridade não termina nem mesmo na sala do conselho, ela se estende para além dos muros da empresa. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a próxima pergunta é: quem autoriza o conselho de diretores a operar? Quem dá a eles o poder de contratar ou demitir um CEO? Certo. A resposta, segundo a fonte, são os sistemas legais e governamentais. Uma empresa é uma entidade legal que recebe uma autorização da sociedade, através do governo, para poder operar. O governo, por sua vez, supervisiona, ainda que de longe, se a empresa está cumprindo as leis e agindo de acordo com os valores sociais mais amplos. Isso é impressionante. De repente, a corporação mais poderosa do mundo não é uma ilha, mas parte de um arquipélago de autorizações. Mas isso me leva à pergunta final dessa lógica. Se o governo autoriza as empresas, quem autoriza o governo? E essa é a peça que fecha o grande círculo. Heifetz aponta que a autoridade dos governos emana de uma combinação de constituições, mandatos legislativos, regras, tradições e, o mais importante, dos cidadãos. Ah! Em uma democracia, a fonte primária de toda a autoridade formal é o povo, que confia poder aos seus representantes para criar e administrar as regras da sociedade. Então, o que começou com uma pessoa entregando uma carta dentro de um escritório, termina, na verdade, na urna de votação. Segundo Heifetz, a gente vive num vasto ecossistema de autorizações formais, todas interligadas de cima a baixo. É uma visão muito clara, quase arquitetônica do poder. Exato. Ele descreve uma organização como um sistema de autorizações formais de cima a baixo e de um lado ao outro, vivendo em uma sociedade maior de autorizações. É uma estrutura lógica, elegante. É mesmo? Mas parece limpo demais, não acha? Todos nós já estivemos em escritórios e sabemos que as coisas não funcionam de forma tão mecânica. As pessoas seguem quem elas respeitam e não necessariamente quem tem o cargo mais alto. O que as outras fontes que a gente analisou dizem sobre o poder que existe fora dessa planta baixa formal? Essa é a crítica perfeita ao modelo. E é o ponto onde as coisas ficam realmente complexas e interessantes. Outras linhas de pesquisa, como as que vemos em artigos sobre redes organizacionais, focam num tipo diferente de poder: a autoridade informal. Certo, a informal? Essa autoridade não é delegada de cima para baixo. Ela é conquistada de baixo para cima. Não vem de um título, mas sim do respeito, da expertise ou do carisma de uma pessoa. E como isso funciona na prática? Pensa naquele engenheiro de software que não tem nenhum cargo de gestão, mas cuja opinião é que todo mundo procura antes de tomar uma decisão técnica importante. Certo. Ninguém o autorizou formalmente a ser o tomador de decisão final, mas ele tem um poder imenso porque as pessoas confiam na competência e no julgamento dele. Ou pensa naquela pessoa do comercial que conhece todo mundo e consegue resolver qualquer problema com uma simples ligação. Ela tem uma autoridade que se baseia na sua rede de relacionamentos. Esse é o poder que não aparece no organograma. Entendi. Então temos dois sistemas operando ao mesmo tempo. O formal, do Heifetz, baseado em autorização e hierarquia, e o informal, que é baseado em influência e respeito.
Como esses dois sistemas interagem? Eles vivem em paz ou estão sempre em conflito? Eles podem fazer as duas coisas, e é nessa interação que a verdadeira dinâmica de uma organização acontece. Eu me lembro de um caso que li sobre uma startup de tecnologia que estava em crise. O CEO, que tinha toda a autoridade formal, não conseguia mais motivar a equipe. As pessoas estavam desiludidas. Sim. Quem salvou a empresa foi uma gerente de produto júnior. Ela não tinha poder formal sobre ninguém fora da sua equipe pequena, mas tinha um carisma e uma credibilidade enormes. Ela começou a organizar reuniões informais, a realinhar as pessoas em torno da missão original e, na prática, liderou a empresa para fora da crise. Que história! Nesse caso, a autoridade informal desafiou e superou a formal. Exatamente. A autoridade informal dela preencheu o vácuo deixado pela falha da autoridade formal do CEO. Em cenários saudáveis, no entanto, os dois sistemas se reforçam. Um gerente com grande autoridade formal que também é respeitado e admirado pela equipe, ou seja, que também tem autoridade informal, é exponencialmente mais eficaz. Claro. A autoridade formal dá a ele as ferramentas para agir. E a informal garante que as pessoas queiram seguir sua liderança. O problema surge quando a pessoa no cargo formal não tem o respeito do time. Aí, a autoridade formal vira só um poder de coerção, de faça isso ou será demitido, o que raramente produz bons resultados a longo prazo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? A jornada que fizemos hoje foi longa. Começamos com a entrega de uma carta, subimos até a constituição de um país com a visão de Heifetz e depois mergulhamos nessas redes invisíveis de influência. Qual é o grande insight aqui? O grande insight para mim é que a autoridade é um fenômeno de duas camadas. A estrutura formal, com suas regras e hierarquias, é o esqueleto da organização. Ele é essencial para a ordem, para a escala, para a responsabilidade. Sem ela, teríamos o caos. Certo, o esqueleto. Mas a autoridade informal é o sistema nervoso. É o que dá vida e movimento a esse esqueleto. É o que impulsiona a colaboração, a inovação e o engajamento de verdade. Ignorar uma em detrimento da outra é ter uma visão perigosamente incompleta do poder. Ou seja, para entender quem tem poder de verdade em um lugar, não basta olhar o organograma. Exige observar para quem as pessoas se viram quando precisam de ajuda, de quem elas buscam conselhos e quem elas seguem quando as coisas ficam difíceis. Perfeito. A análise de Heifetz nos dá um mapa fantástico do território oficial. Mas as outras fontes nos lembram que a vida real é vivida nos atalhos, nas pontes e nas trilhas que não estão no mapa oficial, mas que, muitas vezes, são os caminhos que todo mundo usa para chegar ao destino. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Se a autoridade formal pode ser delegada e a informal precisa ser conquistada, qual das duas é, no fim das contas, mais poderosa? E talvez a pergunta mais importante para quem ocupa uma posição de liderança: é possível desenhar uma organização onde a estrutura formal e as redes informais de poder estejam perfeitamente alinhadas? Ou o conflito entre elas é uma força inevitável e até necessária para a evolução?